10º episódio e hoje é dia de treta. Um pouquinho. A gente vai usar como base aqui um caso que repercutiu muito nos últimos dias, do casamento às cegas. Uma ex-participante, né? Eles chegaram a se casar, se conheceram no programa, saíram do programa, chegaram a se casar, viveram juntos um tempo. Viveram. É a reexibição. A reexibição do programa. A reexibição do programa agora foi 1 ano depois do casamento que eles tiveram lá. Ah, tá. Foi o reencontro, pra saber como é que estavam as coisas. Aí ela guardou essa notícia pra explodir. Porque fofoca boa é assim, né? Quando a gente Isso aí realmente foi incrível, foi incrível. Como estão as coisas? Ótimas, eu não quero ver a cara desse homem. Mas enfim, o assunto era sério. Ela falou, ela acusa ele de ter abusado dela sexualmente. E a gente vai aproveitar isso aqui porque com essa repercussão a gente acabou vendo alguns comentários e surgindo algumas dúvidas sobre a condição dele de marido, se isso de alguma forma não afastaria algum crime sexual, ou se de repente a condição que ela falou que ele tinha de impotência sexual não refletiria também numa impossibilidade de crime, num crime impossível aqui. Realmente é um... Mas enfim, a gente vai trazer todas essas respostas e vai aproveitar para revisar a Lei Maria da Penha, que também despenca em prova, assim como a Lei de Drogas é uma queridinha das bancas. E é isso. Vamos lá. Bora! Rapidinho, antes de começar o vídeo, a gente quer pedir para vocês para se inscreverem no canal, nos acompanharem, ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. Dá essa força porque ajuda a gente a crescer. A gente está começando com esse projeto e aí toda quarta-feira a gente vai trazer vídeo, trazendo temas jurídicos, revisões que são importantes para concurso. E você fazendo tudo isso que ela falou, que eu não vou lembrar agora, mas tudo isso é importante para a gente crescer e divulgar nosso material. Curte o vídeo e nosso também. Conteúdo. E agora vamos para ele. Sim, vamos lá. Vamos começar. Então, beleza. Iniciando aqui falando uma coisa importante, um alerta. A questão de que hoje, esse tema de hoje, esse fato que a gente está tratando, a gente está lidando aqui com a acusação dela, não era nem isso. Mas temos apenas uma acusação. Está muito no início, a gente sabe que qualquer tipo de denúncia ali é um start para começar ali uma investigação. Então, como ela acabou de fazer isso nesse programa de reencontro, divulgou isso aí, trouxe à tona essa denúncia, né? Acaba que está começando uma investigação. Sim, então, ela está protegida até com a Maria da Penha, ela falou. Ela está com medida protetiva. Mas é importante a gente destacar aqui que a gente não tem ainda uma comprovação do que foi dito. Principalmente porque os crimes de Maria da Penha, como a gente vai destacar aqui, normalmente os crimes sexuais, eles ocorrem sem testemunha, sem outras provas. A gente sabe que é mais difícil de comprovar, mas de qualquer forma, independentemente dessa dificuldade de prova, a gente também, eu prefiro me afastar nesse início de um julgamento, porque está muito no início, são pessoas que eu particularmente não conheço, não sei o perfil e não é a primeira vez, assim, não foram poucas as vezes que trabalhando com isso. Peguei casos de denúncias falsas e que não é menos importante de se falar, porque hoje você fala, a mulher acusou errado, tá atacando a mulher. Não, tá protegendo a mulher, porque esse tipo de mulher, e eu não tô falando de Ingrid aqui, mas o tipo de mulher que faz denúncia falsa, ela agride a vítima de violência doméstica real, tanto quanto um agressor. Porque descredibiliza ela, a vítima real que chega na delegacia, que chega no Ministério Público. Sim, se de 10 casos, 8 são falsos, você acaba pensando, será que esse é verdadeiro ou não? Eu, por exemplo, sentia falta, acho que eu até comentei com você já isso, no Ministério Público, de uma política pública em relação a isso, de você... Porque assim, se você só começa a denunciar por exemplo, denunciação caluniosa, a pessoa veio aqui e denunciou o cara por uma agressão que não existiu, que acontece muito. Assim, não é a maioria, a gente sabe que tem muito no Brasil, mas acontece demais. E aí, se ela chega lá, se a gente denuncia aqui por denunciação caluniosa, ela vai chegar na comunidade dela, onde ela mora, e vai dizer, olha, eu fui lá dar queixa de não sei quem e acabei processada. E não vai explicar o contexto. Sim. E aí eu acho que o Ministério Público poderia, por exemplo, ir em lugares que tenha uma reunião coletiva, tipo, sei lá, de trabalho, ou de clubes, e você começar a falar sobre isso. Olha, né? Esse tipo de denúncia falsa vai começar a ser punida pelo Estado, porque está prejudicando. A gente tem muita vítima
real de violência doméstica, gente. É um caso, um tema muito grave aqui pra gente no Brasil. Então, você também abusar de um direito de proteção de uma lei é complicado. Não estou dizendo que é o caso dela, a gente não conhece esse caso ainda, mas o que estou dizendo é que está muito no início para a gente julgar. Sim. Então a gente vai trazer aqui para levantar quais seriam os crimes possíveis que estão envolvidos aí e falar sobre a Lei Maria da Penha, o que é que ela traz de proteção e de novidade, né? Que, meu Deus, é muita novidade todo dia. Muita jurisprudência, né? Toda hora vai para nos tribunais. Vamos lá. O caso dela, então, faz um breve resumo dele. Sim. Ela participou do programa do Casamento às Cegas e no reencontro, um ano depois do programa, eles foram lá para ver quem continua casado, quem se separou. E aí ela relatou que ela tinha se separado porque quando ela casou com ele, foi morar na casa dela, né, na vida real, depois do programa, ele tentou ter relação sexual com ela, conforme ela relata, quando ela estava dormindo. Ela falou que ele já tinha uma impotência. Sim, ele tinha uma impotência. Achou de boa, tipo assim, ela apoiou ele, né? Sim, e ela estava passando com ele por esse período, indicou que ele fizesse terapia, ele foi fazer terapia, aí viu que o problema dele não era biológico, não era químico, era um problema psicológico mesmo, ele não conseguia por problemas psicológicos. Então ele estava fazendo esse tratamento, ela pediu para ele se afastar enquanto ele fizesse tratamento e depois eles tentariam reatar, só que ele achou melhor, no que ela fala, que ele foi tentar salvar o casamento quando ela dormia, para ver se ele funcionando, se o casamento ficaria mantido. Eu vi até num canal que fala mais da parte psicológica, assim, que a gente não vai nem entrar aqui, mas ele falando que talvez ele estivesse se aproveitando ali de uma ereção, aquelas ereções noturnas, sabe? Que não dura tanto, mas ela relata ele tem um certo estímulo, ela tá dormindo já, que não justifica, obviamente, não justificaria uma conduta dessa, mas ele estaria se aproveitando assim, opa, em algum momento aqui deu, vamos tentar adiantar o lado, mas pô... Mas ela relata que várias vezes acordou, foi uma semana que ela falou que passou com ele tentando, né? E ela falou que acordava com ele, não estava ereto, ele tentando, mas ainda... Forçando a barra ali. E uma coisa que ela deixou claro, que eu fiquei até na dúvida, assim, quando eu vi só as notícias, ela deixou claro pra ele que não queria, que não era pra ele encostar nela, assim, né? Que dessa forma não tava legal. Ela falou que chegou a dormir até no sofá. Foi, que começou a vestir pijama, tipo, mais vestida pra ir evitando. Sim. E aí, realmente. E aí temos duas questões, que eu acho que a gente é bom voltar um pouquinho para falar da Lei Maria da Penha, o que é que ela traz de proteção, quem são os sujeitos envolvidos, que a gente vai tentar entender um pouco melhor o que é que está envolvido aí nesse caso, né? Sim, a Lei Maria da Penha, o sujeito ativo dela não tem ninguém especial, é um crime comum. Pode ser praticado tanto pelo homem quanto pela mulher. E pode ser praticado pelo marido, na situação de violência doméstica, íntima, de afeto, doméstica, familiar, pode ser praticado nesse âmbito. Eu estava até dando uma pesquisada para ver como é que era entendido, porque assim, hoje ainda tem uma ideia de aquele casamento consumado, o dever de consumação de um casamento. Mas isso, ainda que a gente considere que exista esse dever de consumação de um casamento, seria muito mais no âmbito civil. Você então pode se divorciar, você pode, sei lá, buscar uma anulação de um casamento por causa disso, mas não justificaria... Ela já sabia, né, que ele... Sabia, não caberia ali uma anulação, mas caberia, às vezes, um divórcio. Ué, ele não quer, não tá conseguindo, enfim, por alguma razão. Um relacionamento aberto. E ele acaba com isso. Mas seria no âmbito civil resolvido. Não justificaria aqui a gente isentar uma responsabilidade criminal, porque o anjo é marido dela, que aí também é mais complicado. As pessoas ficaram com dúvida, falando, mas primeiro né? Se o marido poderia, o marido pode, porque tem essa proteção na Lei Maria da Penha. E aí as pessoas falaram, e ele com impotência conseguiria fazer uma violação sexual? Conseguiria pelo seguinte, com esse caso aí dele se enquadraria a priori ali no estupro de vulnerável, caso venha a se confirmar tudo, assim, partindo da acusação dela, né? Mas teria então o estupro de vulnerável, que não exige a cópula mais. Porque eu fico assim, impressionada com essa discussão tão atual, sendo que já tem um tempo que mudou o código, que separou ali, tirou do ato de atentado ao pudor, de violação ao pudor, né? E trouxe para cá, para o crime de estupro, as duas situações, tanto da cópula quanto da prática de atos libidinosos. Sim. E o fato dele usar o dedo que seja, dele encostar nela,
Sem autorização. Sem autorização. Ou de repente, de qualquer forma, ela falou que acordou um dia com sexo oral, que não foi consentido também. De qualquer forma, já estaria configurado aí, em sendo verdade isso aí, já estaria realmente configurado o estupro de vulnerável. Sim. Com o detalhe de que muita gente questiona também qual seria a situação de vulnerabilidade dela ali, se enquadraria na lei como vulnerável, e o STJ já tem um posicionamento, já teve oportunidade, né, de falar isso em outros casos, de que o estado de sono, esse estado de sonolência que deixa você sem uma capacidade de resistir, já enquadraria ali no... E vulnerável, né? Estupro de vulnerável. Sim. Ela trouxe ainda ali, eu vi uma entrevista, não foi entrevista, ela gravou no Instagram, eu acho, um vídeo depois, esclarecendo, e ela trouxe que ela já tinha falado que não queria falar com ele. Sim. E ele continuou de forma insistente buscando contato com ela, de várias formas. Ela até falou que por causa disso que ela resolveu jogar no mundo, assim, esse abuso que ela teria sofrido. Porque ela ficou com medo de ter que ficar encontrando com ele sempre. E ele sempre ficava ligando, indo atrás dela para saber, vamos combinar quando a gente se encontrar como vai ser. Ela falava, não quero contato. Não, mas vamos falar que não quero contato. Olha, eu acho surreal essa opção da galera hoje em dia. Eu vou resolver no Instagram. Vou abrir, meu irmão, para geral, vai gerar um caos na vida de todo mundo. Mas assim, não assim, um caso de uma denúncia de crime. Eu acho assim, crime sexual. Ela falou num contexto ali que ele poderia se defender publicamente. E ele não se defendeu. Não estou falando que ele é culpado. Mas, assim, fica muito mais forte para ela, às vezes, levar isso para quem de direito. Porque, às vezes, a mulher, ela não se sente... Não, sim. Às vezes é a forma que ela achou de se sentir segura. De falar, olha, tá em um ambiente com mais gente, não tá sozinha com ele. Ele alega sobre isso aí que o programa, ele passa em qual... É na Netflix. Netflix. Ele alega que a Netflix cortou edição, ele se né? explicando. E aí ele disse que se explicou naquele momento e que não foi divulgado, né? Foi lá. Mas aí também são coisas que vai ser provado no meio do caminho aí, que não, a gente tratando aqui não vai... Mas trazendo então para Maria da Penha. A própria Constituição nossa já traz um mandamento, né, de proteção não só à família, mas a você coibir, buscar reprimir ali uma violência doméstica e familiar. E veio a Maria da Penha em 2006, depois de bastante tempo. Eu tava vendo até um caso na China que aconteceu de uma influencer que o cara matou ela ao vivo, numa live. Que isso? E aí, tava vendo que lá foi só em 2016 que veio uma lei de proteção à mulher, porque as meninas... Qual é o nome da lei lá? Chiquirim! Deve ser isso. Parou, não me estimule. Mas enfim, mas assunto é sério. As meninas parece que não estavam querendo hoje, né? Que 2016 é ontem, para uma lei dessa. A gente está em 2024, nossa lei é de 2006. Até hoje a gente passa perrengue para dizer que ela existe. E olha, gente, temos proteção. Mas em 2016 é ontem, então culturalmente não teve impacto ainda, assim. Mas, assim, eu digo até nas autoridades, pelo que eu vi desse caso, que ela foi várias vezes tentar e disseram, mas ele já tentou te matar? Não. Então a gente ficou só na ameaça, então a gente não vai poder fazer nada. Aí ele tentou na internet pra todo mundo ver. Aí ele fez ao vivo. Ela tava fugida dele. E aí parece que as mulheres lá não estão querendo casar com medo, porque a partir do momento que você entra na casa de seu marido, você é dele. E assim, na prática, por mais que tenha já uma lei protegendo, na prática ainda acontece muito. Tá doido. Mas então, vindo pra cá, então tem essa importância, porque culturalmente, no mundo, né, historicamente, havia uma supremacia, assim, masculina, e veio a lei, então, presumindo uma vulnerabilidade nossa, da mulher, né, presumindo uma vulnerabilidade em relação ao agressor no âmbito doméstico e familiar. Sim, e esse ponto de presunção da vulnerabilidade da mulher. A mulher, o STJ entende que não é a mulher sexo biológico, tem relação muito mais com o gênero. Isso. Inclusive o caso que eles decidiram sobre isso foi de uma filha trans que o pai agrediu e o STJ falou, ela tem a proteção da Maria da Penha porque o gênero é que conta, é o gênero feminino que merece a proteção. Um caso interessantíssimo que eu vi no seu país lá, Rio de Janeiro. Ai, Rio de Janeiro. Rio, sempre nas notícias. Mas qual foi a situação que chegou?
assim, inusitada para você resolver. Era um homem trans que bateu numa mulher trans. Mas aí é homem contra mulher. Então, aí eles já tinham, ficou assim, fácil de resolver, porque a vítima aqui, não, foi o contrário. A mulher trans. Eu acho que foi. Posso ler? Pode. Um minutinho, gente. Idiota. Não, foi isso mesmo. Tá correto. Foi um homem trans batendo na mulher trans. E aí eles discutiram isso. O engraçado seria o contrário, né? Porque realmente ela sendo vítima aqui já seria um gênero feminino, então não teria o que discutir, já entraria nessa regra aí. Mas o que eles destacaram foi que é importante trazer aqui que o fato do homem trans, se por exemplo ele tivesse como vítima, não se enquadraria. Sim. Foi importante para esse lado aqui, sabe? Porque o TJ lá analisou e falou o seguinte: a gente tem que analisar, mais uma vez, o gênero, não o sexo biológico. Então, em termos de gênero, ele é homem. E... apesar de não ter a força física do homem, né? Mas isso não é critério aqui da Lei Maria da Penha. Porque uma mulher batendo em outra mulher não tem problema. Então, assim, entraria nisso. Apesar de não... E tem mulher, por exemplo, Belo e Graciane Barbosa. Coitado do Belo. Cadê a força? Isso aí. Mas, assim, claro que a gente tem esse fundo de proteção. Mas, nesse caso aí, eles trouxeram a necessidade de você avaliar o seu papel social. Eles trazem esse nome, assim, no TJ do Rio, né? Eles trouxeram qual é o papel social que você ocupa, que você se identifica. Né? Rio de Janeiro é maravilhoso, coisa bonita de se falar. Mas foi bonito mesmo. Foi bonito. Aí eles falaram, não, enfim, ainda que estivesse lá, não seria o caso, né? Se fosse o homem trans sendo vítima, o sexo biológico dele é feminino, mas assim, a gente está analisando aqui o gênero, tanto para um lado quanto para o outro. Sim. Boa. Então, seguimos. Sujeito, então, ativo, a gente já viu, qualquer pessoa. O sujeito passivo também, né? Que gênero é a mulher, feminino. Gênero feminino, independente do sexo biológico. Isso. E aí, formas de violência? Formas de violência. Um detalhe só, é a questão de crime doloso e culposo. A doutrina trazia que os crimes culposos ficariam afastados aqui da Lei Maria da Penha por uma questão de motivo, que assim, no crime culposo eu não tenho uma previsão daquele resultado lesivo. É previsível, mas não foi previsto. Mas não foi previsto. Penalista. Que orgulho! Mas enfim, justamente por isso, por essa ausência de previsão, eu não teria como ter aqui uma questão de gênero envolvida num crime culposo. Então a doutrina acha incompatível. Só que qual foi o detalhe? Quando teve aquele julgamento que, salvo engano, foi o STF que trouxe que na lei, no crime de lesão corporal leve, que aí a lei de juizado traz que é condicionada à representação. Mas a lei de juizado não se aplica à Lei Maria da Penha. Então ela fica afastada. Se ficou afastada, vai valer o Código Penal. E o Código Penal traz que é incondicionada a ação penal, no caso de lesão. E aí o STF, acho que foi o STF, se não for a gente vai botar aqui consertando que foi o STJ, mas trouxe então assim o seguinte: se for lesão corporal leve ou culposa contra a mulher no âmbito doméstico, de violência doméstica ou familiar, vai ser ação penal pública incondicionada. Então, se ele mencionou ali os dois, ficou aquela, então ele está considerando que culposo também entra na Lei Maria da Penha. Então, só esse cuidado aí, porque a doutrina traz um negócio, a jurisprudência não entrou especificamente nesse assunto, mas já chegou a mencionar que a lesão culposa ali estaria afastada da Lei 8.999 e se afastou é porque aplicou a Maria da Penha. Sim. Poderia até falar que, independente da intenção ou não, como a mulher presume-se vulnerável, isso, e aí se você causou aquele crime, ainda que culposo. Né? Agora, em 2023, teve até uma novidade em relação a essa presunção de vulnerabilidade, né? Que causou burburinho. Porque antes eles falavam da interpretação, né? É uma interpretação autêntica, legislativa, como que é? Porque não tinha essa previsão na Lei Maria da Penha falando especificamente dessa presunção. E agora, foi em 2023 que foi o artigo 40 que foi incluído na Lei Maria da Penha, e ele traz que independente do tipo de violência que seja cometido, presume-se
a vulnerabilidade da mulher. Isso. Se for no âmbito, acho que doméstico familiar, naquele âmbito da Lei Maria da Penha. Mas ali é importante trazer essa discussão. O Renato Brasileiro ele já trazia nos manuais dele esse debate, porque o STJ já tinha dito, não, beleza, tem que ter um vínculo ali com o gênero feminino, tem que ter link ali com a matéria. Jurisprudencial. E agora é autêntico, mas aí tem esse detalhe. Ele já trazia, beleza, é presumido, mas o Renato Brasileiro fazia uma diferenciação. Se for em relação ao homem, tanto pela questão histórica quanto pela questão de força física, a mulher tem a vulnerabilidade presumida de forma absoluta. Quando for em relação a outra mulher, aí você tem que avaliar se a questão de gênero está aqui sendo discutida, se está tendo um menosprezo à situação da mulher. Em relação à mulher, você teria que ver o caso concreto. E aí veio essa lei. Rogério Sanches fez uma live com uma promotora de justiça, Valéria Scarense, eu acho o nome dela. E aí eles estavam discutindo sobre isso, ela é especialista nesse âmbito de violência doméstica e familiar. E aí estavam discutindo se esse artigo 40, trazendo isso aqui agora, se isso traria uma presunção absoluta. Apesar de estar previsto em lei, poderia também se tratar de uma relativa. E aí ele traz, por exemplo, o exemplo de duas irmãs que estão em casa brigando por herança. Não tem nada a ver com gênero feminino. Não tem uma discussão de você é melhor ou pior. Então, assim, é uma questão, e nem uma questão histórica de superioridade sendo discutida, é uma questão de irmãos. Que poderiam ser dois homens, poderiam ser um homem e uma mulher, poderia ser... O caso que foi para o STJ foram dois irmãos, quando ele decidiu sobre isso. Mas aí, diferente disso, que quando são duas mulheres, você analisa no caso concreto, a herança não tem nada a ver, foi o irmão contra a irmã, também acho que não tinha essa intenção, mas ele feriu a irmã, e aí falaram, vamos para a justiça comum, porque aqui não teve intenção, não coisa teve... de gênero envolvido, não teve o gênero envolvido. E a STJ falou, não, presunção aqui é absoluta, porque independente de ter ou não intenção, é um homem contra uma mulher, no contexto da Maria da Penha, então a gente presume absolutamente. Ou seja, se aproxima ali do que o Renato Brasileiro já trazia, que em relação a um agressor homem, seria então a presunção absoluta. E a mulher fica em relação à mulher, isso. Aí a gente vai ter que ver como é que foi, é muito recente, né, esse artigo 40 e essa previsão do artigo 40. A gente vai ter que ver como é que a jurisprudência vai aplicar necessariamente, mas hoje o que eu consegui achar de doutrina é discutindo que talvez essa previsão expressa na lei não justifique uma presunção absoluta para todos os casos, que teria que analisar no caso concreto. Tá, então agora a gente vai para as formas de violência, certo? Vamos nessa. A violência ela pode ser física, psicológica, material, sexual, patrimonial. Moral. Cadê a moral? Eu falei. Física. Psicológica. Moral, patrimonial, sexual. É isso. Só para decorar, para fim de prova, a moral traz ali os crimes contra a honra, basicamente. Porque faz muita confusão ali com a psicológica, né? E a psicológica é basicamente o que levaram para o crime novo lá de violência psicológica contra a mulher, né? O crime novo traz basicamente mesmo conceito ali. Então, só para não confundir, quando falar em violência moral, lembra dos crimes contra a honra, que vai resolver, vai matar a questão. E âmbitos que são considerados para onde é que ocorre esse crime que justifica a incidência da Lei Maria da Penha. Doméstico, familiar, relação íntima de afeto. E aí, independentemente de ter uma coabitação ou não. Sim. A lei já tinha trazido isso de forma escancarada, mas precisou que o STJ fizesse uma súmula batendo nisso, dizendo, gente, súmula 600, eu acho, né, que fala que vai ser vítima de violência doméstica familiar, vai aplicar aí, independente da coabitação ou não. Seguindo, vamos entrar em medida protetiva. Sim. Vamos falar o que de medida protetiva? Tudo! Tudo não vai dar. Mas vamos trazer aqui, vamos pincelar. Primeiro a natureza. Porque tava uma treta disso no STJ. Tutela inibitória. E com a lei nova? Continua no âmbito penal. O STJ ele tinha uma tendência ali a defender que era a medida protetiva de urgência tinha uma natureza de cautelar penal. Isso já era muito criticado por boa parte da doutrina, que dizia que isso afastava de muitos casos que não se enquadravam necessariamente como crime, mas que havia uma violência, havia um tipo de risco ali, nem que seja psicológico, enfim, mesmo que você não enquadrasse num crime, a pessoa estava sofrendo um tipo de risco e não estava sendo considerado em âmbito civil.
Por exemplo, no caso de Ingrid, não necessariamente precisa se confirmar essa violência para justificar. Hoje já tem um crime de stalking, mas há um tempo atrás não tinha um crime de stalking. E aí? Não tinha um crime e o cara estava atrás dela sem parar e teria configurado ali um risco, um incômodo, um ilícito em relação a ela, que poderia ser protegido também. Ele poderia ser determinado a ele que não se aproximasse dela, não tentasse mais contato. Sim. Então tinha essa crítica. Mas eu acho que ano passado teve muito isso de qual o âmbito, mas o STJ já decidiu agora, em 2024 também, e ele voltou a falar da natureza de tutela inibitória e de reintegrar a vítima ao estado que estava antes. Então eu acho que eles vão seguir por essa linha de considerar, ainda que se mantenha a natureza penal, de ser essa tutela inibitória, dependendo da situação de risco. Que até ele fala que não cessa quando cessa a punibilidade, por exemplo, do agente, do agressor. A medida protetiva ela pode continuar independente do tempo lá da execução ou da pena que a outra pessoa vai pagar. Ela continua enquanto a mulher estiver na situação de risco. Eles até usaram que ela é rex sic stantibus, porque ela mantém enquanto está a situação de perigo. O Renato Brasileiro até chama que elas são medidas cautelares situacionais. Mas é isso, a lei trouxe expresso agora, né? A lei trouxe isso e o STJ teve que se adaptar, na verdade. Sim. Porque ela trouxe o afastamento ali da necessidade de ter um boletim de ocorrência, de ter uma investigação tramitando, né? De ter um processo penal tramitando. Pode ser que não tenha nada disso, que eu esteja no mesmo de um divórcio. Pode ser, inclusive, que seja um crime que dependa da representação da vítima e ela se recusa a dar uma representação. Porque tem muito caso. E violência doméstica é mais complicado, assim, de lidar, porque é muito complexa o tipo de relação. Normalmente, as mulheres nutrem ali uma relação de amor e ódio, né? Com o agressor. Muitas vezes depende também. Né? Depende. Então, assim, é muito complexa aquela relação, e aí quando você vai colocar, às vezes você leva pra ela o crime e ela fala, eu não quero denunciar ele, eu não quero que ele seja preso, mas eu quero me afastar dele, eu quero que acabe essa situação, eu quero me divorciar, entendeu? Então são situações distintas que ela pode não querer que ele seja processado criminalmente, mas pode querer que ele fique longe dela, de qualquer forma. E até a alteração da lei que hoje em dia pode ser concedida até pelo delegado, né? Se a mulher chega na delegacia de polícia, não precisa o juiz para conceder a medida cautelar. Excepcionalmente, né? Mas o afastamento dele do lar, é essa a única medida. Então, no caso, não tendo ali, isso foi em 2019, né? Acho que veio em 2019. Não havendo ali juiz naquela cidade, aí o delegado vai poder resolver, afastar o cara do lar e comunicar ao juiz ali em 24 horas para ele resolver o que é que vai fazer, se vai manter ou não essa medida. E se não for sede de comar... E se o delegado não tiver um policial. Qualquer policial poderia também afastar sob essa mesma condição, de mandar para o juiz no dia seguinte, porque até 24 horas. Porque a situação mesmo que a gente falou, de perigo, né? É isso. E assim, não tem mais um prazo, como você falou, não tem assim... E aí o STJ até faz essa distinção, o fato de não existir um prazo pré-determinado não quer dizer que seja infinita, porque o juiz vai ter que ir analisando ali periodicamente se ainda continua. Enquanto se mantiver a situação que foi concedida, vai se manter. Exato. Mudar a situação, segue a vida. Cair a medida. E então a gente pode falar um pouco também da legitimidade. Quem tem legitimidade para pedir essa medida cautelar? A gente já viu quem pode conceder e quem pode pedir. Mas não deixa de ser, né? A vítima, a Lei Maria da Penha, ela traz só a vítima e o Ministério Público. Significa dizer que o delegado não pode pedir. Bichinho. A lei em do Borel foi assim, muito parecida com a Lei Maria da Penha, né? A lei em do Borel considerando ali a criança no âmbito do doméstico e familiar, mas trouxe muita coisa da Lei Maria da Penha e isso eles consertaram, graças a Deus. Trouxeram que o delegado também pode pedir medida protetiva em relação à criança. Em relação à Lei Maria da Penha, ficamos devendo isso aí, por enquanto. É o certo, né? Tem que pedir, acho que quanto mais gente puder, o mais que vai acontecer é negar. Não tô vendo. Que a mulher chega, então... É isso, delegado e, assim, acho que delegacia e hospital é o lugar que chega primeiro, assim, as coisas, sabe? É o primeiro contato. Acho que para finalizar aqui, temos 2 pontos, assim, que vieram também em 2023, que é interessante trazer. O primeiro, que já vinha também na jurisprudência entendendo, aquela prevalência, né, da palavra da mulher. Ele traz uma cognição sumária ali. Sim, porque ele fala que esses crimes geralmente acontecem só entre 2 pessoas, né? Dentro de casa. A palavra da vítima, ela tem especial relevância, né? Especial importância. E aí a lei trouxe isso expresso, que o juiz não vai precisar se aprofundar tanto na concessão de uma medida cautelar, na protativa de urgência, e ele vai poder, com base no depoimento da mulher,
tendo ali um mínimo, né, de plausibilidade, ela trazendo um negócio que realmente parece fazer sentido ali na cabeça do Ministério Público ou do juiz, ela vai poder pedir essa medida protetiva e o juiz vai poder dar com base apenas no depoimento dela. Sim. Pelo menos inicialmente, né? O que não impede depois do cara provar o contrário. E aí, o último ponto, por exemplo, nesse caso da Ingrid com o Leandro, muita gente falou, mas aí ela tem que provar para ela receber alguma coisa assim, como é que é? Ela tem que provar, o ônus da prova é dela e tal. Ai, Jesus, esse ponto foi controvertido, viu? Eu mesmo não tenho uma... Mas enfim, não vou entrar na minha opinião, não. Já sabe qual é. O fato é que a lei trouxe uma presunção aqui no início, uma inversão, na verdade, do ônus da prova, né? Que, em regra, para você conceder aí uma medida cautelar, de um modo geral, você tem que demonstrar algum risco. Quem está acusando, né? Quem acusa tem que demonstrar algum risco. Ó, tô passando aqui perrengue e você vai ter que me proteger. O que é que essa lei quis dizer com essa inversão? Quis dizer que, na verdade, não é uma sanção que está sendo imposta aqui para o agressor. Está sendo, na verdade, uma medida de proteção em relação à mulher. Então, não precisa que ela comprove isso. Quem vai ter que comprovar que não aconteceu e que não há risco é ele. Então, a lei traz que o juiz vai poder indeferir apenas no caso em que ficar demonstrado que não há nenhum tipo de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual dela, mas ele que vai precisar provar. Então, aqui... Porque é muito mais perigoso você não conceder esperando que ela prove. Aí acontece muito de assim, a mulher com a medida protetiva. Com pouca prova, mas você entende que a palavra dela, junto com o depoimento, ele foi forte. E aí você concede e depois vê o que vai acontecer. Até porque pro agressor não tá tendo uma coisa assim. Ai, pro coração desse juiz que negou, acontece uma merda. E é muito comum, né? Você nega e logo depois acontece um desastre lá, uma tragédia. Enfim, em resumo, o que fica aí é que hoje prevalece o indúbio pró-tutela em relação à mulher, né? Tipo, na dúvida, você vai proteger. Você protege. Dúvida, né? Pró-societar, pró-tutela, pró-réu. Aqui é o pró-tutela, selecionado. Essa aí é... Mas, enfim, é isso. Não deu, velho, pra terminar. A gente vai ter que continuar, Maria da Penha. A gente vai ter que continuar, gente. Fiquem com a gente, porque a gente vai ter que seguir, fazer mais revisão. Tem muita jurisprudência de Maria da Penha. A gente vai fazer tipo a gente fez com a lei de drogas, né? A gente não esgotou a lei de drogas no episódio anterior. Foi o passado? Não, foi o anterior. Passado, tem uns 3 atrás. A gente vai botar aí. Quando a gente trouxe a lei de drogas, a gente trouxe os pontos principais, os pontos de mais destaque, a jurisprudência que vinha pipocando em relação a ele. E vamos tentar fazer a mesma coisa aqui com a Maria da Penha, né? Sem pretensão de esgotar, mas trazendo bastante o que cai em prova. É isso. Então é isso por hoje. Fiquem conosco. Até a próxima. Beijo.